Eu sou Clarice, eu sou diretora do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, é uma organização internacional e a gente atua em diversos países, inclusive aqui no Brasil. Eu sou um consultor, fui professor de transporte e tráfego na Universidade de São Paulo e sou um consultor que atua aqui no Brasil e no exterior na área de transportes. Eu sou Poliana, eu sou mestre em engenharia urbana. Eu fundei uma empresa que se chama Courbana, que é desenvolvimento de cidades voltado para pessoas. Eu sou engenheira civil, mestre em engenharia de transportes e sou diretora de mobilidade urbana da Federação das Empresas de Transporte por Ônibus do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Suzy Balussier, eu sou jornalista, historiadora e trabalho há 25 anos com o setor de transporte público, com mobilidade urbana. Nós vamos discutir uma questão que é de interesse de todo mundo, porque nós estamos vivendo uma pandemia, o mundo inteiro está tendo que lidar com questões para as quais ele não estava preparado, e uma dessas questões é a questão da mobilidade. Durante essa paralisação, houve uma diminuição drástica de oferta, porque não tinha demanda, né? E agora a gente está entendendo que há necessidade de ter uma densidade menor, ou seja, uma ocupação menor dos ônibus. Então, o que a gente percebe é que o transporte público é essencial, mas ele está sofrendo muito, né? Porque a condição de manutenção do sistema está sendo ameaçada face à necessidade de manter uma certa oferta com uma quantidade menor de pessoas. Então, esse é um problema sério e as empresas que precisaram ficar paradas por muito tempo, né, mantendo funcionários e tal, e sem ter um recebimento, né, sem ter um faturamento, não tem quase movimento nesse período. Então, digamos, é uma preocupação de como é que vai ser o financiamento do setor na sequência. Então, esse é o aprendizado básico, que é a preocupação de como vai ser o financiamento do setor na sequência. A ociosidade do sistema de transporte, aqui em Belo Horizonte, no último mês, já 3 linhas foram suspensas, devido mesmo à queda da demanda de passageiros. A demanda aqui caiu 70%. E no Rio também, parece que a demanda caiu em torno de 70%, e em Porto Alegre também. Então, é um cenário que as empresas vão ter que se adequar, né? Visto que hoje o nosso sistema de transporte ele é custeado pela tarifa, basicamente. Fundamental, acho que esse momento da pandemia, a gente está, de fato, revisitando tudo o que é essencial na cidade, né? Então, tudo que é público, tudo que é para o bem público, acho que está sendo uma experiência interessante, né? Se é que a gente pode dizer que algo está sendo interessante. Sempre complicado falar isso. Mas esse entendimento de que a infraestrutura e os serviços de mobilidade são, de fato, essenciais para assegurar a resiliência da cidade, né? Então, tudo bem, a gente tem aí home office, a gente tem incentivos ao delivery, a gente pode ter escalonamento, mas mesmo essas atividades, elas ainda prescindem que tenham um transporte público que funcione. Afinal, talvez 20% da população possa fazer home office, mas grande parte da população ainda depende do transporte público, principalmente no Brasil, e quem trabalha com serviços essenciais precisa do transporte público, né? A gente tem uma classe média alta que, de certa forma, consegue ficar mais protegida, né, durante a pandemia, então a gente se isola, a gente tem tecnologia e infraestrutura para ficar mais protegido, mas a gente tem um grupo muito grande exposto ao risco, tendo que usar o transporte público ou circular na cidade para garantir que, enfim, que a gente continue funcionando. Então, eu acho que como lição é assim, essa necessidade da gente ter, de fato, um sistema de financiamento que garanta as operações, né, que ofereçam qualidade, cobertura, segurança, limpeza, que tenha uma capacidade adaptativa do ponto de vista da operação, não só nos tempos normais, mas nas situações emergenciais, isso é fundamental. Então, eu acho que a pandemia, ela de fato dá visibilidade ao grande problema que a gente tem, que é o modelo de financiamento atual, né? Não é um modelo que já não estava dando conta antes de garantir uma operação de qualidade, enfim, com a cobertura necessária, numa situação de emergência aí que não dá mesmo, né? Então, na medida em que a gente entende isso como um serviço essencial para o funcionamento das cidades e para garantir, né, a segurança, a estabilidade social,
e ganhos ambientais, a gente precisa do financiamento. Tá? Acho que essa eu vejo como uma grande lição. Mas é que a gente já vinha falando que a tarifa ela já não deveria ser mais um único mecanismo de pagamento do transporte público. Então, nesse momento, a gente precisa pensar no financiamento em duas vertentes, né? Numa é pensar na retomada. Como que empresa, você vê o Rio de Janeiro, o sistema intermunicipal perdeu 82% da demanda. 30% das empresas tiveram sua paralisação total. Então, se a gente já vinha de uma crise, nos últimos 4 anos, 25% da demanda foi perdida no Rio de Janeiro. E se você pensar que as empresas, como já viviam essa crise, elas paralisaram, exatamente pelo fato de paralisarem a operação, elas pararam de pagar as suas dívidas, pararam de pagar fornecedores. Então, no momento que elas têm que retomar, e ela não tem nenhuma receita, a primeira coisa que ela faz, ela precisa entrar com algum dinheiro para poder pagar diesel, pagar peça, enfim, e essa roda começar a girar de novo. Então, sem um financiamento, sem um capital de giro, essa retomada ela fica cada vez mais difícil. E essa inércia, né, ela precisa deixar de existir. Então, é um financiamento, tanto que eu chamo, tanto da retomada, esse capital de giro, é essa injeção de dinheiro que precisa estar no setor, que algumas ações foram tomadas, tanto a nível municipal, estadual, alguns estados estão fazendo, ou a nível de diesel na própria operação, ou incentivos de desonerações, ou a nível federal, né, tem algumas emendas através do legislativo, enfim, algumas coisas acontecendo. Mas eu acho que a grande discussão que a gente precisa ter, e aí, de fato, uma discussão muito firme e madura, é de que, de fato, a tarifa ela não pode ser a única fonte de financiamento do setor. E aí, se é subsídio público, se é um subsídio indireto, de alguma maneira, subsídio cruzado, que seja, alguma coisa precisa ser feito. Né? Ainda mais nesse momento que a ocupação, como o Wagner disse, ela vai ser diferente. Né? Não posso mais trabalhar com 6 passageiros por metro quadrado. Né? Se a gente pensar como a Suzy disse, a pandemia ela vai estar, o vírus vai estar com a gente aí nos próximos 2 anos. Como é que a gente trabalha? Aqui no Rio a gente tem um decreto de ocupação máxima de passageiro só sentado. Não existe, né, lugar nenhum que o custo vá se cobrir com o passageiro só sentado. Como é que se paga essa conta? Como é que você faz essa sobreoferta trabalhar? Então, são essas coisas que a gente precisa agora botar para discutir, porque não adianta não discutir, né? Não adianta o governante falar assim, não, a partir de agora só passageiro sentado e não tem empresa amanhã para oferecer esse serviço que é tão essencial, porque sem ele as pessoas não vão chegar ao seu trabalho, não vão chegar, e a economia vai voltar a não girar. Vamos continuar E é um grande empregador, né? Não é? E vamos continuar então de quarentena até quando? Né? Porque vai ser uma quarentena forçada, porque ninguém vai conseguir sair de casa. Quem tem carro consegue, mas a grande maioria não tem. Depende do transporte público para se locomover. Né? Belo Horizonte essa semana flexibilizou o comércio e aí o decreto foi 20 passageiros em pé em ônibus biarticulados, 10 em ônibus convencionais e 5 em micro-ônibus. Ainda assim é um risco grande para quem é usuário e está entrando no transporte, é um risco grande. Eu acho que é alguma coisa que a gente precisa discutir, né? Se você está dependendo da distância que você tenha, desde que esteja... Hoje, os veículos, eles praticamente estão sendo higienizados e sanitizados a cada viagem. Você limpa balaústre, as pessoas estão de máscaras. O que a gente tem que cada vez mudar é o paradigma que as pessoas estão criando de que o transporte é o vetor de contaminação, fato que não é. Né? Então, assim, aqui no Rio de Janeiro, teve uma cidade que teve um decreto de liberação do comércio e o Ministério Público entrou para derrubar o decreto. Não foi porque as pessoas poderiam ser contaminadas no comércio ou em contato, não. Era porque as pessoas, para chegarem no comércio, iriam usar o transporte público e iam se contaminar. A gente viu no caso da China, né, que mesmo um mês após a retomada,
Então, quando já tinha uma circulação normal, né, permitida na maior parte das cidades, só um quarto, na verdade, da demanda, de fato, do número de passageiros, de fato, voltou para o transporte público. Então, não é só uma questão também da regulação, né, que vê o transporte público como um espaço de contaminação, mas as pessoas também têm muito medo, né? E a gente vê que lá tem um aumento no número de pessoas que migraram para o veículo particular. Então, acho que esse é um risco importante. Melhoras podem ser feitas no sistema de transporte público para a gente garantir que não seja, de fato, um espaço de contaminação. Eu acho que várias melhoras são melhoras que vêm agregar muita qualidade à operação, né? Quer dizer, tem uma questão aí de ter muito menos gente nos veículos, que eu entendo que é problemático, mas uma questão de manutenção, uma questão de limpeza, e pensar em outras soluções sustentáveis que podem também ajudar a desafogar, né, em alguma medida, o transporte público, seja em viagens completas ou seja nas alimentações, por exemplo, né? E aí você vê como é que a bicicleta e o espaço de pedestre tem sido discutido no mundo, né? Eu acho que complementa aí com o que a Richelle trouxe. Eu gostei da solução que foi dada no Espírito Santo, na região metropolitana, onde o governo está comprando combustível. Comprou direto, em grande quantidade, 3 meses de combustível para todas as empresas, e essa é a participação do governo. Ele baixou o custo do combustível, porque ele comprou em grande escala, comprou para todo mundo, diretamente da Petrobras, e daí vai direto e vai para os tanques nas garagens. Eu achei muito interessante, que é uma maneira de você subsidiar, mas de uma maneira, diminuindo esse valor no final, né? Porque daí você compra em grande escala e tal. Eu achei interessante e isso poderia ser copiado por outros estados. Isso é uma coisa. A outra coisa é que o financiamento, sem dúvida, precisa acontecer, outras fontes de recursos e tal, e eu acho que está na hora de discutir a cobrar taxa por congestionamento. Porque nós vamos ter um congestionamento enorme, né? Muita gente vindo de transporte público. O Rio, pela característica do Rio, estrutural, de não ter local para estacionar no centro e tal, vai continuar tendo uso grande do transporte público, mas em outras cidades, não. Então, e vai ter um questionamento enorme. Eu acho que é o momento de voltar a discutir com intensidade a taxa de congestionamento, que seria um avanço enorme, e esse recurso poderia ser utilizado para o financiamento do transporte coletivo, né? Então, esse é o subsídio cruzado, de certa maneira. Mas, de qualquer maneira, é o usuário do automóvel pagando pelo gasto de tempo a mais que todos acabam tendo pelo fato dele estar com o seu automóvel lá na via. Então, cada um paga por isso. E daí eu acho muito interessante. E obviamente, as cidades precisam pensar em, digamos, nas linhas de transporte público, de você garantir a oferta nos corredores, nos eixos, e você garantir essa alimentação da forma possível, com bicicleta e tal. Cidades pequenas, né? Cidades, em Londrina, estamos falando, por exemplo, né? Tem uma demanda para o transporte público pequena, na hora de 20%, 25% da demanda é suprida pelo transporte público. Aí você tem que ver como você vai trabalhar no sentido de deixar eficiente e você garantir a viabilidade financeira do serviço, né? Então, as cidades pequenas que têm uma tendência de usar o transporte individual vão acabar usando, vai avançar essa tendência, né? Mas eu acho que talvez tenha que privilegiar esses corredores e daí ter bicicletários e tal, para você garantir esse acesso por outros meios, ou ter algum esquema pelo smartphone, você chama o serviço. Em Goiânia tem um serviço nessa linha, né? De você chamar por smartphone e daí leva para o eixo de maior demanda, que daí tem o transporte com uma frequência maior. Então, esses assuntos vão ter que ser considerados dependendo da estrutura da cidade. Nas grandes cidades, vai ter que ter um esquema de subsídio, principalmente nesse período, agora na sequência e na continuidade, e eu gostei da ideia de lá do Espírito Santo, que talvez poderia ser copiada para outros estados e outros municípios.